Boa noite, queridos amigos. Estamos iniciando mais um programa Eclésia e é com muita alegria que nós chegamos até a sua casa para levar sempre a beleza, a riqueza das diversas espiritualidades, carismas, tudo que realmente o Senhor vai suscitando na igreja e que aqui na nossa diocese podemos ter acesso. Temos, assim, a grande graça de termos aqui o Movimento de Vida Cristã, que aqui está presente, né, nas figuras do Canquim, que é lá do Equador, e que hoje mora aqui em Petrópolis. Seja bem-vindo. Boa noite, Canquim. Boa noite a todos. Muito bem, né? E daqui a pouquinho, então, a gente vai conversar um pouquinho, conhecer um pouco da missão e desse caminho vocacional, né? Também que Canquim tem feito junto ao MVC, certo? E aqui também a Andréia, que também pertence ao movimento. Boa noite, Andréia. Boa noite, Verônica. Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada aí pela tua presença, né? Por esse sim, né? Que vem agora, né? Trazer para nós a beleza dessa Mission Brasil. Esse é o nome, não é isso? Isso aí. Isso aí. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conhecer essas missões que vão estar acontecendo durante um mês aqui, né? Durante esse período agora de julho, né? Até agosto, não é isso? Isso. E a gente daqui a pouquinho vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, que você também vai poder fazer parte, né? E a gente quer também oferecer a você essa oportunidade de estar junto com os nossos irmãos do Movimento de Vida Cristã, realizando esse trabalho. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa entrevista e agora vamos ao nosso Eclésia Diocesana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nel Vangelo di oggi, il Signore Gesù, No Evangelho de hoje, o Senhor Jesus, depois de chamar e enviar seus discípulos em missão, os instrui e os prepara para enfrentar as provações e perseguições que vão encontrar. Ir em missão não é fazer turismo. É Jesus. E Jesus adverte os seus discípulos. Vocês vão encontrar perseguições. E assim os exorta. Não tenham medo dos homens, porque nada há de encoberto que não seja revelado. O que eu lhes digo na escuridão, digam-no à luz do dia. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não têm poder de matar a alma. Aqueles que podem matar o corpo e não têm o poder de matar a alma, não tenham medo deles. O envio em missão por parte de Jesus não garante o sucesso aos discípulos, assim como também não os protege de fracassos e sofrimentos. Eles têm que levar em consideração a possibilidade de serem rejeitados ou perseguidos. Isso assusta um pouquinho, mas é a verdade. O discípulo é chamado a conformar a sua vida a Cristo, que foi perseguido pelos homens, conheceu a rejeição, o abandono e a morte na cruz. Não existe missão cristã caracterizada pela tranquilidade. Nenhuma missão cristã é marcada pela tranquilidade. Dificuldades e tribulações fazem parte da obra de evangelização. E nós somos chamados a encontrar nelas a ocasião para verificar a autenticidade da nossa fé e da nossa relação com Jesus. Devemos considerar essas dificuldades como uma possibilidade para sermos ainda mais missionários e crescermos na confiança em Deus, nosso Pai, que não abandona seus filhos na hora da tempestade.
nas dificuldades do testemunho cristão no mundo, nunca somos esquecidos, mas sempre assistidos pela solicitude atenta do Pai. E por isso, no Evangelho de hoje, Jesus tranquiliza os discípulos 3 vezes, dizendo: não tenham medo. Non abbiate paura. Também nos nossos dias, irmãos e irmãs, a perseguição de cristãos está presente. Rezemos por nossos irmãos e irmãs que são perseguidos e louvemos a Deus porque, apesar disso, eles continuam a testemunhar com coragem e fidelidade a sua fé. O seu exemplo nos ajuda a não hesitar em tomar posição em favor de Cristo, testemunhando-o corajosamente nas situações cotidianas, inclusive em contextos aparentemente calmos. Com efeito, um tipo de provação pode ser também a ausência de hostilidades e tribulações. Além de ovelhas em meio aos lobos, o Senhor, inclusive em nossos tempos, nos envia como sentinelas em meio às pessoas que não querem ser despertadas do torpor mundano, que ignoram as palavras de verdade do Evangelho, construindo-se com as próprias e efêmeras verdades. Se nós formos ali, vivermos ali, dissermos as palavras do Evangelho, isso pode incomodar. Vão nos olhar assim, não muito bem. Mas, em meio a isso tudo, o Senhor continua nos dizendo, assim como dizia aos discípulos do seu tempo: não tenham medo. Não nos esqueçamos dessa expressão. Sempre. Cada vez que tivermos alguma tribulação, quando formos perseguidos, alguma coisa que nos faz sofrer, ouvir a voz de Jesus no coração. Não tenham medo. Não tenha medo, não tenham medo. Vão adiante. Eu estou com vocês. Não tenham medo de quem lhes ofende ou maltrata. E não tenham medo de quem os ignora ou que os honra pela frente, mas por trás combate o Evangelho. São muitos que fazem isso. Pela frente, nos sorriem, mas pelas nossas costas combatem o Evangelho. Todos conhecemos pessoas assim. Jesus não nos deixa sós, porque somos preciosos para Ele. É por isso que Ele não nos deixa. Cada um de nós é precioso para Jesus, que nos acompanha. Que a Virgem Maria, modelo de humilde e corajosa adesão à Palavra de Deus, nos ajude a compreender que no testemunho da fé não contam os sucessos, mas no testemunho da fé não contam os sucessos, mas a fidelidade a Cristo, reconhecendo em todas as circunstâncias, até nas mais problemáticas, o dom inestimável de sermos seus discípulos missionários. Muito bem, então nós vamos agora fazer esse momento da nossa entrevista. Nós que estamos aqui hoje com a presença do Movimento de Vida Cristã, o MVC que está representado pelo Kankin, que é Sodalit, né, e pela Andréia. E esses dois irmãos que hoje vêm falar um pouquinho sobre essa belíssima vocação que já há tantos anos temos aqui em Petrópolis, já temos convivido com tantos trabalhos que têm sido realizados, tantas missões, mas de maneira especial queremos assim primeiro conhecer um pouco o Kankin e a Andréia, não é isso? Kankin, fala um pouquinho para nós sobre essa tua trajetória vocacional junto ao Movimento de Vida Cristã. Boa noite, Verônica, boa noite, meus amigos. Bom, assim para tentar contar um pouco de mim,
já falaram meu nome é Kankin, acho que é evidente para parecer que é chinês, com o rosto e o nome. E então, eu moro aqui no Brasil faz 2 anos, eu sou Sodality. E, bom, estou tentando ajudar um pouco aqui na missão de Petrópolis. Eu vim aqui no início desse ano, então ainda estou meio que conhecendo. De fato, essa área aqui, não conhecia muito não. Então, por ali. Muito bem. E aí, quer dizer, você chegou no início desse ano, né? E explica um pouquinho o que é ser Sodality, só porque, de repente, quem está assistindo pela primeira vez não entende muito bem o que seria um Sodality, Tá. né? Então, o nome da minha comunidade é Sodalício de Vida Cristã. Sodalício, a gente conservou o termo latino, que é Sodalitium, porque tinha muito esse sentido de fraternidade, de irmandade. Eu acho que no português, a gente nasceu no Peru. Uhum. Embora eu sou equatoriano, tá no Peru, Brasil, então dá uma confusão. Como a gente nasceu lá, no espanhol a gente não tem esse termo sodalício, propriamente conservou o termo latino. Certo. Nós queremos ser uma irmandade, queremos ser irmãos, para vivermos, por assim dizer, apenas uma vida cristã. Esse é o sentido de estarmos juntos. Então, nós somos um grupo de leigos que queremos viver essa vocação. Leigos no sentido de nós fomos atingidos por Cristo, pela sua chamada, e pelo batismo fomos feitos cristãos. Sim. Então, dessa condição, nós descobrimos a nossa vocação para sermos apóstolos, missionários. Sim. Então, a gente se reúne em comunidade para começar esse apostolado pela comunidade, mas que dali se espalha para o mundo inteiro. Claro. Então, eu conheci essa experiência no Equador. Fui para o Peru para ter a minha formação, porque como a gente ainda é uma comunidade pequena, o nosso centro de formação é ali. Então fui ali ter a formação, morei mais alguns anos e depois eu vim para o Brasil. Sim. Eu fui morar em São Paulo, até por isso já perceberam que falou forte o area aí. Então, firme e forte. Isso aí. E vim para Petrópolis esse ano. Claro, muito então, bem. Por ali. Coisa boa, né? Então, seja muito bem-vindo, né, aqui Obrigado. na nossa cidade, né? E para realmente desenvolver todo esse trabalho missionário com muita alegria, Com que a gente certeza. recebe você aqui na Diocese de Petrópolis, né? E, Andréia, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória junto ao MVC. Eu já sou brasileira, não tenho nada assim de fora. Conheci o MVC, Movimento de Vida Cristã, quando meu filho, Vitor, estava fazendo crisma. Ele recebeu o convite e eu não conhecia, nunca tinha ido. E eu falei, nossa, que lugar é esse? E a hora que eu morei perto do MVC, que fica ali na Figueira de Melo. Isso. E a minha vida inteira morei na Santos Dumont e eu nunca tinha conhecido. Olha. E eu falei, tá, vamos lá. E ele gostou, ele próprio se mostrou muito interessado. E aos poucos eu também fui tomando conhecimento do movimento, frequentava as missas, comecei a ter contato com os sodares, com os irmãos e com a própria família MVC. Sim. E assim eu me encontrei, foi realmente um achado e eu sinto que foi um chamado também, porque depois ele terminou a crisma e eu quis continuar. E a minha preocupação também, a segunda parte, foi que o meu filho mais novo, Inácio, com 11 anos, na época estava com 9, precisava fazer catequese. E eu perguntei, vocês têm alguma catequese? Ele falou, olha, a gente não tem, mas a gente pode fazer um grupo. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou a montar o grupo. Eu chamei várias crianças da escola, foram convidadas outras também. E a gente, de 5 crianças, passaram para 10, passaram para 14, viraram 20 crianças. Olha, que ótimo. E assim, eu acabei me transformando numa catequista, sem saber. E foi uma coisa que eu gostei muito. Foi um apostolado que eu aprendi muito, que aumentou minha fé, que me fez aderir ao movimento. E eu vi assim, como é que a gente é chamado realmente para fazer um apostolado, né? Claro. E aquilo me realizou completamente. E aí eu fui ficando. Sim. Aí ano passado já foi outro convite para trabalhar no Somar, como voluntária e dando aula também de português para as crianças do meio da serra. Também foi outro caminho que Deus me mostrou, que me deu muita satisfação pessoal e cada vez mais aumentando a minha vontade de continuar fazendo apostolado. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho também das missões, mas a minha apresentação, assim, como eu comecei no movimento e como estou agora e pretendo continuar, é uma coisa que eu só tenho a agradecer a Deus, realmente, por esse plano de Deus ter me colocado nesse caminho, e eu estou muito feliz por estar participando
que eu acho que é uma coisa que tem sempre aumentado ainda mais para a minha família, para as pessoas que estão próximas, a gente acaba fazendo isso ter mais frutos, né? Sim, então é uma coisa muito legal. Muito bom, muito bom. Bom, então falamos um pouquinho desse testemunho de vocês e queria assim que vocês falassem agora um pouco do movimento, né, e dessa missão que já se aproxima. Então, primeiro, Kankin, fala para a gente um pouquinho sobre o próprio movimento, né? Tanto Sodalício, né, de Vida Cristã, o próprio MVC. Fala para a gente um pouquinho. Tá. Então, o movimento de Vida Cristã, ele é um movimento católico. É isso. Justamente parecido ao que eu já expliquei do Sodalício, nós queremos movimentar, dar vida, dar uma dinamis à vida cristã. É justamente isso. Porque eu conheci o movimento, agora vindo com a Andrea, a gente falou um pouquinho mais, Sim. tentando aí decorar alguma coisa para falar aqui. A gente fica um pouco nervoso, então. Claro. Mas aí eu lembro que já faz mais de 10 anos eu comecei no movimento. Sim. E a minha experiência foi encontrar uma família cristã. Ou seja, de realmente ter irmãos com um ideal muito claro de viver a vida cristã, de santidade, de compromisso. E foi encontrar isso. A minha primeira experiência forte de vocação foi a gente, além das missões que a gente vai explicar na modalidade hoje que temos, temos um outro tipo de missões, que irmos um grupinho para um povoado. Então, ali nos inserirmos na vida da comunidade e fazer trabalho de evangelização. Sim. Então, a minha experiência foi ali, assim, foram 2 escolas que convidaram e eu era amigo de uma pessoa de uma outra escola. Mas a experiência do movimento foi de tão forte acolhida no grupo, embora eu não conhecia quase ninguém, nem sabia o nome, nada. De tanta acolhida no grupo e de um sentido de missão a partir dessa unidade de grupo que eu falei, puxa, é isso mesmo que eu gostaria de ver na minha vida. E também eu percebia como no lugar das missões, esse povoadozinho aí, realmente eles valorizavam muito o que a gente fazia. Embora, assim, eu tinha acho que 15 anos, nem sabia direito o que estava fazendo, mas eu percebia que aí a graça estava agindo de uma forma incrível. E bom, por ali acho que isso marcou muito a minha experiência do movimento de vida cristã. Por ali eu comecei e a coisa foi crescendo, amadurecendo e encontrando várias manifestações, formas. Claro, claro. Bem, e aí diante dessas diversas expressões, né, queria que você falasse um pouquinho sobre o que motiva, né, Andréia? O que move, faz mover aí o movimento, não é mesmo? Né? Quando a gente fala de movimento, a gente pensa realmente desse motor, né? Exatamente. Que é a espiritualidade. Eu acho que a gente tem uma força muito grande, um carisma que pega várias pessoas. A gente não seleciona, né? Temos no movimento casados, temos solteiros, temos sacerdotes, temos crianças, temos jovens, e a gente tem uma proposta, eu acho assim, muito atual, que é realmente abrir as portas da igreja nesse sentido de santificação para todo mundo, né? E nós temos esse amor filial a Maria, que impulsiona, que é a nossa força motriz. E eu acho assim, que a gente quer sempre seguir o exemplo de Maria, dar o sim que Maria deu, e a gente quer dar para a nossa vida religiosa. Sim. E assim, da minha parte, eu sinto que eu me encontrei porque eu pude colocar em prática coisas, obras, que às vezes a gente tem vontade e não sabe aonde colocar. Você não sabe que grupo você vai. E esse grupo me acolheu tão bem, que é como uma família realmente espiritual. A gente se sente acolhido, se sente participante de uma família espiritual. A gente se dá muito bem, as pessoas têm a mesma mentalidade, mesma sintonia, mesma espiritualidade. Então, acho que isso faz o grupo ficar realmente muito forte, muito unido. E quando tem alguém precisando, a gente já sabe acolher, sabe ajudar. E essa proposta de fazer apostolado, eu acho também muito uma característica do movimento, né? De querer estar junto das pessoas carentes, das pessoas necessitadas, dos jovens. Então, acho que isso une muita gente, né? É verdade. E faz o movimento ser cada vez mais forte. É verdade. Acho que é isso. Fala um pouco da espiritualidade do movimento para a gente, né? Como é assim esse caminho, né? O que é esse abastecimento, né? Vamos dizer assim, a espiritualidade assim, eu acho que a gente se alimenta de várias formas, né? Certo. Tanto nos grupos que a gente tem, às vezes, de oração, a gente faz grupos de formação, a gente tem as aulas de crisma, acabou a catequese, provavelmente vai dar continuidade a isso.
Eu acho que nós temos aos sábados sempre um momento de rezar o terço. Às quartas-feiras a gente tem tido sempre adoração. Então, assim, a gente como família espiritual sempre tenta fazer com que isso esteja sempre sendo um alimento para todos nós. Claro. E em comunhão também com todo mundo, né? Claro. Eu acho que o caminho é esse, né? Sim, sim. Bom, minha experiência tem vários ângulos para vê-la. Claro. Mas para mim é muito forte, por um lado, a percepção de Deus realmente envolvido na tua vida. A gente fala muito de planos de Deus, não tanto no sentido de, sei lá, que ele tem um programa, mas realmente que ele, como um pai providente, está pendente de seu filho e fala: meu filho, vem cá, eu quero te acompanhar, te levar. Mas por ali começa essa percepção de Deus que nos chama, tem um plano para nós. E quando a gente já se encontra com ele, ter uma percepção de Jesus, do coração dele e realmente se apaixonar. Então, eu entendo muito por ali a nossa espiritualidade. Nós entendemos como o coração de Jesus arde com fogo, realmente quer incendiar o mundo inteiro. E nossa força apostólica tem muito disso. Ele mesmo fala: eu estou desejando de botar fogo aqui para que todo mundo possa receber o amor. E percebemos como o coração de Jesus olha para o coração de Maria. Então tem essa relação que vai e volta e você vai como se elevando cada vez mais, amando mais Jesus. E com ele a Maria. Sim. Com os olhos de Maria volta para Jesus e percebe: puxa vida, ele enfim, não tem palavras. Sim, verdade, verdade. Bom, e diante dessa realidade, nós hoje, sabemos que o MVC ele tem feito realmente assim diversos trabalhos, diversas missões, né? Mas de maneira especial, hoje nós vamos falar do próprio Somar, né? E dessa Mission Brasil, não é isso? Essa missão que agora já reuniu algumas pessoas no último dia 24, não Isso foi? aí. E que já vai preparando, né, os seus voluntários, né, já vai começando a preparar toda essa equipe que estará por um mês, né, pessoas também que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Inglaterra, missionários, né, também voluntários, e que vão estar fazendo esse trabalho. Fala para a gente um pouco, Kankin, o que é esta missão, essa Mission Brasil? Então, amigos, a Mission Brasil é o seguinte: nós, a partir da nossa identidade cristã, queremos levar o evangelho para todo mundo. Só que também tem pessoas que não são no Brasil estão desejando fazer isso. Então, quando foi a Jornada Mundial da Juventude, como tem também um acento forte nesse sentido de missão, tem vários grupos que fazem antes acho que chamam das missões, semanas de missões, esse é o nome. A semana missionária, semana né? missionária, isso aí. Então fazem a semana missionária. Sim. E eles queriam fazer no Rio ou os redores. Finalmente se contataram conosco. Ou seja, o pessoal da Diocese de Birmingham contataram aqui o pessoal do MVC e fizeram essa experiência de missões. E falaram: puxa vida, foi uma experiência tão boa, positiva, que a gente quer continuar. Então, 2 anos depois, 2015, eles vieram de novo. E agora, 2017, eles estão vindo daqui a pouco. Sim. Então, por ali começou. Esse é um grupo da Diocese de Birmingham. E um outro grupo é dos americanos, que também contrataram a gente. É um grupo que tem um acento forte das missões, de pastoral universitária. O nome dele é Focus. Então, eles organizam um monte de missões. Acho que são como 100 viagens de missões por ano. E eles já conhecem a gente porque tem aquele trabalho também no Peru. E estão fazendo esses vínculos conosco aqui no Brasil. Sim. E, de maneira assim, especial, o que engloba essa missão, Andréia? Fala um pouquinho para a gente como que é essa missão, né? Como ela se realiza, né? Eles estão vindo 2 grupos, né? Agora em julho. O primeiro de americanos são em torno de 15 e depois ingleses de 25. Os americanos, o foco, o nome é Focus, mas o foco deles é principalmente evangelização. Eles estão querendo realmente vir, ter contato com as famílias, visitar e ver a situação das famílias carentes, trabalhar, fazer tipo uma catequese com todo esse pessoal que está no meio da serra, que é muito desassistido. Os ingleses já têm um foco também de trabalhar as famílias, mas eles querem também trabalhar melhorias, fazerem obras, fazerem coisas que possam gerar também um ambiente melhor na igreja, onde eles estão. E a gente tem realmente trabalhado essas 2 coisas, e o lado interessante é que a gente também, ao mesmo tempo que tem os missionários de fora, a gente faz o trabalho com os voluntários brasileiros.
Então, a gente tem feito um chamado até para estudantes também que queiram fazer esse intercâmbio cultural, de poder trabalhar a língua, trabalhar o inglês americano, o inglês britânico, eles interagirem, é uma oportunidade de prestar um trabalho solidário também. E essa juventude hoje está muito, realmente, quase sem muito interesse por esse tipo de coisa. Então, a gente pensou, poxa, é o momento de juntar quem está vindo de fora e os que estão aqui para aprenderem com os outros, né? E ter esse intercâmbio realmente, essa realização pessoal. Então, acho que vai ser um momento muito legal da gente poder colocar isso em prática. E eles estão muito ansiosos com isso. Eles estão empolgados, eles sabem que vão ter brasileiros que vão ajudar no processo de tradução, de ajuda, Nossa, eles estão realmente muito, muito animados, né? Muito legal. Agora, ouvindo a Andrea repensar algumas coisas, e eu acho que para nós a primeira missão da Mission Brasil é oferecermos e vermos a experiência de ser igreja católica, realmente. Ou seja, você transcende realmente as fronteiras e percebe que vai para além do idioma, dos costumes, e realmente vê como o evangelho transforma o mundo inteiro. Então, mais ou menos, a nossa primeira missão é fazer isso, mas a gente percebe que quando você realiza isso, isso transborda e vai para todo mundo. Então, a gente quer levá-lo nessa experiência de solidariedade no meio da serra, onde a gente tem nosso trabalho, principalmente. Sim. Então, nós estamos aqui com o Movimento de Vida Cristã, aqui representados pelo Kankin, pela Andrea, né? Então, esses dois irmãos que estão aqui contando para nós um pouco dessas missões que estão sendo preparadas agora e que vão estar prestes a acontecer agora no próximo mês de julho até o início de agosto. E talvez você que esteja assistindo pode estar se perguntando: será que eu posso participar? Há uma idade mínima, né, dos estudantes, que você falava muito do envolvimento dos estudantes, né, tanto os jovens, né, não sei se adolescentes. Conta pra gente qual é o mínimo de idade, né? Máximo em torno de 100, não é isso? Né? Máximo a gente já imagina. Claro, 102 no máximo. Tá certo. A gente aceita qualquer ajuda e não precisa também ser só gente que saiba inglês, né? Claro. Nos cursos eu falei, gente, a gente quer realmente voluntários que sejam solidários e aprendam esse trabalho que é o servir. Sim. Então, assim, vai ter lugar para qualquer um, não precisa ser só para quem traduz. Mas a gente está realmente pegando pessoas a partir dos 13, 14 anos e sem idade limite, porque a gente sabe que quem quer ajudar não tem idade, né? Está aberto a qualquer um. Então, todos estão realmente convidados a participar, se quiserem. Ainda tem chance, ainda tem oportunidade, ainda tem tempo. É verdade. Entra em contato com a gente, que a gente está fazendo um trabalho bem legal com voluntários, né? Sim. O Kankin é o responsável por essa área, né? Isso. Então, fala pra gente, quem está assistindo e que quer realmente fazer contato, quer participar dessa missão, né? No caso, menores de idade, precisa de alguma autorização, alguma coisa, né? Fala pra gente, explica um pouquinho essa parte. A condição assim indispensável para poder fazer parte da Mission Brasil, sem a qual você não pode vir, é querer ajudar. Ponto. Tá? Depois já tem coisas mais de formalidades, até de coisas que podem te ajudar. Então, se você quer ter essa interação com o pessoal americano em inglês, ajudaria a saber inglês. Mas o pessoal é muito receptivo, então se você só sabe, sei lá, cantar o Happy Birthday e falar oi, tá pronto. Eles têm vontade de conhecer o pessoal aqui, então ajudaria a saber inglês. Também, por um outro lado, enquanto à idade, como a gente, a SOMAR é uma ONG, a gente, o voluntário assina termos, mas no caso de menores de idade, tem que assinar tanto o menor de idade, o voluntário, quanto o responsável, os pais. Mas isso a gente apresenta para a pessoa que se aproxima. Então, aí tem um panfleto de divulgação, podem ver na fanpage da Facebook, que é Vamos Somar Vamos Somar, no Facebook, você procura Vamos Somar e aí aparece o evento de Petrópolis, e aí bota as informações de como contatar a gente. Aí tem um telefone de celular, ou no mesmo site você pode aí pedir informações. E a gente pode marcar para passar essas informações com mais detalhe, porque eu acho que não vale a pena aqui encher de informações. Sim. E até quando essas inscrições podem chegar para esse, no caso, fazer parte dessa missão? Então, pela situação aqui, estamos numa outra casa, eu me sinto assim à vontade de abrir a porta. É o seguinte, a gente fez as inscrições até o sábado que passou, que você mencionou, 24, a gente teve um treinamento, capacitação para os voluntários. Certo. Foi muito boa.
mas a gente vai ter uma segunda edição desse encontro, porque alguns voluntários falaram, eu quero ir, eu quero ajudar, só que esse dia eu não consigo ir. Então a gente remarcou para a terça-feira, 4 de julho, às 19 horas, no Centro Pastoral do MSC, lá na Rua Figueira de Melo, no centro de Petrópolis. Eles podem participar desse encontro. Então esse é o segundo momento. Depois, as missões, o trabalho missionário mesmo, começa o 7 de julho. Certo. Porque os americanos chegam o dia anterior. Então, 7 de julho, que vai começar o trabalho, é necessário a pessoa ter mais uma noção disso. Mas no caminho, do 7 de julho até o 8 de agosto, que vão as missões, ele pode contatar e a gente vê como contornar a situação. Mas o ideal é que já tenha esse primeiro espaço, que foi o 24, e tem esse segundo, o 4 de julho. Mas como a gente vai receber também o segundo grupo só no finalzinho de julho e início de agosto, então assim, o segundo grupo chega dia 28 de julho. Então assim, durante o percurso também, se a pessoa durante as férias, dia 15 de julho, sei lá, não vou procurar porque eles não precisam. Não, pode procurar, porque a gente vai ter uma programação que alguns dias vão um grupo, outros dias vão outro grupo. A pessoa pode ir 1 dia, 2 dias na semana. Não quer dizer que precise a semana inteira, nem o mês inteiro. Então, a gente aceita o que a pessoa quiser realmente colocar à disposição. Se é um período da tarde, se é um período da manhã, a gente está realmente separando isso para poder alcançar maior número de pessoas. Está nas férias, as pessoas podem querer, né, ter alguma coisa para fazer. Um trabalho solidário é mais do que bem-vindo, vai ter uma realização pessoal muito grande. Então, assim, eu acho que a qualquer momento que queira realmente participar, mesmo que já esteja no caminho, que a gente já esteja trabalhando com o grupo, mas ainda tem o segundo grupo. Então, acho que tem espaço para todo mundo. É isso mesmo. Então, é simplesmente contatar a gente e dizer, puxa, eu quero ajudar. A gente vai acolher, porque coisa a fazer tem com certeza. Então, com certeza, nesse sentido, fiquem tranquilos. É verdade. E até mesmo porque a gente sabe que as férias começam mesmo dia 17 de julho, na grande maioria dos colégios, né? Vão estar parando no dia 14. Quer dizer, então você que de repente está pensando aí, puxa, não vou poder, só dia 4 eu ainda estou estudando, não vou poder participar, né? Ainda tem prova, ainda estou aí nesse momento. Não tem problema, faz contato lá no MVC, entre na fanpage, né? Entre lá no Facebook, verifique, né, os dados, verifique tudo isso, entre em contato e veja de que maneira você, a partir das suas férias, de repente, vai poder estar também solidarizando com tantos irmãos que necessitam realmente da sua ajuda, da nossa ajuda, para poder fazer com que as suas vidas também sejam cheias, plenas da presença de Deus. Então, esse é o nosso desejo, fazer com que muitas vidas possam reconhecer a beleza do seu batismo, a beleza da sua identidade cristã, na sua identidade de filhos de Deus. E claro, aqui o MVC, com o projeto Somar, né, com todo esse projeto Mission Brasil, quer realmente fazer com que não só aqui os brasileiros, mas também esses irmãos que vêm do exterior possam ter essa grande experiência desse povo brasileiro, que acolhe, né, que ama, e que quer, hospitaleiro, né, e que realmente quer levar essa beleza do evangelho, né, a toda criatura, né? Então a gente fica feliz aí. Então, último detalhe aí, talvez. Sim, né? só para destacar uma coisa que já falou a Andrea, mas para deixar claro, destacar na verdade. Então a gente tem as missões que vão do dia 7 de julho até o 8 de agosto. Então os missionários que vêm de fora, eles vão estar totalmente engajados, comprometidos, indo todo dia lá. O pessoal brasileiro, como tem várias coisas a fazer, não necessariamente tem que ir um mês inteiro ou semanas inteiras. Eles podem escolher ou a turma da manhã ou da tarde, podem ir um dia, ir 2, uma semana inteira. A gente vai combinando ali. De fato, parte da ideia dos encontros que a gente está fazendo é explicar a logística disso, porque dá uma confusão coordenar tudo isso. É verdade, né? Então, a gente para um pouquinho por aqui, né? Daqui a pouquinho a gente volta, né? Para poder deixar uma mensagem final, né? Alguma última coisa aí que vocês, né, percebam que é importante a gente estar dizendo, tá bom? E agora, então, a gente vai ao nosso quadro Aconteceu. Questa presenza solidale del Figlio di Dio è dappertutto, nelle città e nelle campagne, nel nord e nel sud del mondo,
nei paesi di tradizione cristiana e in quelli di prima evangelizzazione. E nell'Eucaristia Egli offre se stesso come forza spirituale per aiutarci a mettere in pratica il suo comandamento, amarci come Lui ci ha amato. L'Eucaristia non è un sacramento per me, è il sacramento di molti che formano un solo corpo, il santo popolo fedele di Dio. L'adolescenza non è una patologia e non possiamo affrontarla come se lo fosse. Un figlio che vive la sua adolescenza, per quanto possa essere difficile per i genitori, è un figlio con futuro e speranza. Vi incoraggio, fratelli sacerdoti, ad ascoltare il mondo, chi vive e opera in esso, per farvi carico di ogni domanda di senso e di speranza, senza temere di attraversare deserti e zone d'ombra. Così possiamo diventare Chiesa povera per e con i poveri, la Chiesa di Gesù. Qualcuno di voi potrà domandarmi, ma padre, si può essere santo nella vita di tutti i giorni? Sì, si può, ma questo significa che dobbiamo pregare tutta la giornata? No, quello significa che tu devi fare il tuo dovere tutta la giornata. Noi pensiamo che è una cosa difficile, che è più facile essere delinquente di santi. No, essere santi si può perché ci aiuta il Signore. I care, ma cosa significa? Mi hanno spiegato, no, con questo lui voleva dire mi importa. Insegnava a che le cose si dovevano prendere sul serio, contro il motto di moda in quel tempo che non mi importa, ma detto in un altro linguaggio che io non oso dirlo qui. E così insegnava ai ragazzi andare avanti. Prendete cura della tua vita. E non dimentichiamo che in Oriente, anche ai giorni nostri, i cristiani, non importa se cattolici, ortodossi o protestanti, versano il loro sangue come sigillo della nostra testimonianza. O Papa Francisco recebeu em audiência nessa quinta-feira, 22 de junho, o rei da Holanda, Willem Alexander, acompanhado da sua consorte, a Rainha Máxima. No encontro foi feita uma troca de avaliações sobre algumas temáticas de interesse comum, como a tutela do meio ambiente e o combate à pobreza. Foi também ressaltado o fenômeno migratório, a importância da convivência pacífica entre culturas e o compromisso comum para promover a paz e a segurança global. Lui sceglie i piccoli, si rivela ai piccoli e chiama i piccoli. Ma i grandi non li chiama, il suo cuore è aperto, ma
la voce non arriva ai grandi, sono pieni di se stessi. Per ascoltare la voce del Signore bisogna farsi piccolo. Chiedo al Signore per tutti noi e ci dia questa grazia, anche per quelli che ancora non sono diventati nonni, ma guardo il Presidente del Brasile, è un giovanotto, ma arriverai. E la grazia di essere nonni, la grazia di sognare e dare questo sogno ai nostri giovani, ne hanno bisogno. Ma in tutto questo il Signore continua a dirci, come diceva ai discepoli del suo tempo, non abbiate paura. Ma non dimenticare questa parola, sempre quando noi abbiamo qualche tribolazione, qualche persecuzione, qualche cosa che ci fa soffrire, sentire la voce di Gesù nel cuore, non abbiate paura, non abbi paura, vai avanti, io sono con te. Gesù non ci lascia soli perché siamo preziosi. O Santo Padre recebeu em audiência nesta terça-feira, 27 de junho, no Vaticano, uma delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, por ocasião da festa dos santos Pedro e Paulo. L'unità di tutti i suoi discepoli è stata accurata richiesta che Gesù Cristo ha presentato al Padre poco prima della sua passione e morte. Preghiamo gli uni per gli altri, perché il Signore ci conceda di essere strumenti di comunione e di pace, confidando nell'intercessione dei santi Pietro e Paolo e di Sant'Andrea. Muito bem, então a gente retomando aqui um pouquinho ainda a nossa entrevista, né? Ainda temos aí, também daqui a pouquinho a gente vai ver algumas cenas também aí já do último projeto, né? Do último momento que tivemos, né? Então também vamos ter essas imagens, mas queria assim que vocês falassem um pouquinho, porque a Mission Brasil, ela vem para agregar algo que é um trabalho já contínuo, né? Que é esse trabalho lá na comunidade do Meio da Serra, que é da Somar, né? Que é o Somar, não sei bem nem como... É a Somar, não é isso? Então, queria, assim, Andréa, que você falasse um pouco mais sobre esse projeto que, aliás, já acontece já há alguns anos, né? Já, com certeza. Já, né? A Somar já é um projeto que existe há 10 anos em Petrópolis. Já passou, agora a gente está no segundo coordenador, a Simone, e é um trabalho muito legal que está sendo realizado. A gente agora está com uma sede nova, e lá a gente oferece aulas de reforço escolar para as crianças da comunidade, em apoio até com a Escola Pedro Amado, que existe essa dobradinha, né? E eles têm esse atendimento especial de ter uma aula de português, uma aula de matemática, tem aulas também mais lúdicas, eles estão aos sábados fazendo histórias, contação de histórias, tem um trabalho também muito legal que é ensinando xadrez para as crianças, além da ainda terem aos sábados também aula de judô e tem aula de música durante a semana. Legal. E é muito legal a gente ver esse retorno que as crianças também nos dão, né? A gente teve um campeonato ano passado de judô e uma das meninas recebeu medalha e ela estava naquela época de Olimpíada, ela ficou
maravilhada, querendo continuar. Então, assim, a gente vê que o pouquinho que se faz, você tem esse retorno. Então, assim, eu acho que a Mission Brasil vem para agregar, sim, porque ela acaba trazendo uma divulgação maior também para o projeto Somar, Solidariedade em Marcha, né? E a gente está sempre nessa marcha contínua de querer fazer o bem ao próximo e justamente no meio da serra, que é um lugar tão desassistido. Então, assim, o projeto da gente é no futuro ter outras missões que venham para cada vez mais poder trabalhar conosco da Somar, justamente no projeto que nós temos desenvolvido lá embaixo. Ela está com uma sede nova, os ingleses vêm justamente para poder fazer benfeitorias na sede, trazer um pouco de investimento, porque a gente realmente conta com isso, que faz parte também da nossa vida, a gente precisa das doações, dos incentivos. Então, assim, esses voluntários que hoje vêm ajudar na Mission Brasil podem se transformar em voluntários contínuos ao longo do ano, em outras atividades, querendo desenvolver algum projeto. Existe essa abertura, né, para a gente poder trabalhar. Então, é com muito prazer que a gente recebe e acolhe, né, esses novos voluntários, já pensando realmente no que eles podem oferecer e eles também se sentirem realizados oferecendo alguma coisa. Eu acho que essa é a dinâmica da história, né? É verdade. Sim, aí eu convido o pessoal a conhecer o nosso website, somarbrasil.org. Acho que estou promovendo muita coisa aqui, mas... e assim, indo pelo nome, Solidariedade em Marcha, fica um pouco difícil falar do português. Não, mas, assim, a gente entende que a solidariedade tem que começar por casa, né? Começa por ali, mas entende que esse movimento tem uma vida e você não fica satisfeito só com ajudar a pessoa que tem do lado. Tem que começar por ali, senão o outro talvez não tenha tanto fundamento. Mas quando começa por ali, toma força, você percebe que tem muitas pessoas que precisam de você e estão muito perto. E sair só um pouquinho, você fala se assomar, tipo, se aproximar da janela e olhar e perceber que, puxa, você pode fazer uma mudança significativa na vida de outras pessoas. Eu, ano passado, morava em São Paulo. A gente também tem a Somar lá em São Paulo e no Rio. Em São Paulo, me chamou a atenção como a gente fez um projeto com jovens. O nome dele era Sou Mais, de ser mais. Tipo, somar, sou mais. E tinha muito esse sentido de o jovem que está sonhando e realmente precisa de alguém dando uma força aí para ele continuar seus sonhos. Então, quão importante é a gente fazer parte disso. Então, você que está assistindo isso aqui e fica com a dúvida, não dá para ir na Mission Brasil, tem um ano inteiro para dar essa ajuda a essas pessoas. E eu acho que elas vão ser muito gratas com o que você possa dar para elas. E é isso que a gente pede, né? Mais somadores, que venham somar com a gente e poder também acrescentar, né, a sua vida uma coisa que plano de Deus, e às vezes a pessoa vai ali se encontrar, né? É verdade. Então, venham somar conosco na Somar. É isso aí. André, para você que teve essa experiência, né? Teve um encontro ali, foi você chegando, recebeu algo e daqui a pouco, quando você viu, você já estava se doando e ali encontrou o teu chamado, né? E cada vez mais envolvida, né? Foi muito intenso, isso, realmente. Né? A minha conversão assim foi rápida, foi uma coisa que quando eu me vi já estava fazendo e gostando e buscando cada vez mais. E no nosso dia do encontro com os voluntários, né? Eu falei, gente, como é que é, né? A gente começa um pouquinho, de repente já está fazendo coisas que nem imaginava poder fazer. Verdade, né? E eu acho que isso faz parte de todo mundo estar aberto a isso, né? Basta você estar com o coração aberto também para poder ouvir o que Deus tem para te falar. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande na vida de todo mundo. Sem dúvida, né? Eu sou muito grata a isso. Muito bom, muito obrigada, viu? Obrigada. Então, assim, realmente, não perca essa oportunidade. Mesmo que você não possa, como, né, os nossos irmãos mesmo diziam, participar do Mission Brasil, né, dessa Mission Brasil, não tem problema, né? Você pode continuar participando desse projeto que é contínuo e que realmente tem muito, muito a acrescentar na vida dessas pessoas que são atingidas pelo projeto e na vida daqueles que somam e acabam sendo também atingidos pelo projeto. Então, é com muita alegria que nós trazemos essa beleza de todo esse trabalho evangelizador, esse trabalho missionário que quer contar também com você que está nos assistindo. Então, não perca, né? Entre realmente lá no fanpage, né? Entre lá no Facebook e procure, né? Procure um pouco mais, não só sobre esse momento, esse evento, mas também como contribuir ainda mais.
Bom, vamos chegando aí ao final, né, da nossa entrevista, né? Então, assim, queria assim que vocês deixassem uma mensagem final. Quero agradecer realmente profundamente aí a presença de vocês, né, de terem vindo. Nós que E agradecemos como é também. bom, né? Como é bom aí poder levar essa beleza. Kankin, deixa a sua mensagem final para aqueles que estão nos assistindo. Então, a gente acho que a perceber um pouco da nossa identidade, espiritualidade. Eu convido vocês a abrirem o coração para que Deus possa mexer convosco. Ou seja, tem uma coisa ali que começa de forma muito devagar, pequena, mas quando você deixa ele entrar, você vai se movimentando, você vai marchando. Então, deixem Deus fazer essa obra com vocês. Muito bem. Muito obrigada, Kankin. Deus abençoe a sua vida, a sua vocação. Igualmente. Tá certo? Muito bem, Andréia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero também, mais uma vez, pedir que vocês sempre pensem no próximo, que eu acho que a gente, quando pensa no outro e a gente sai de si mesmo para servir o outro, a gente sabe como a gente é tão pequeno e que a gente não faz nada, né? Verdade. Se não for realmente iluminado por Deus. Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais de somadores, pessoas dispostas a trabalharem no plano de Deus, né? E que levar essa evangelização por tanta gente necessitada que está nesse mundo precisando realmente do nosso apoio, da nossa palavra, Verdade. que eu acho que é isso que nos move, né? Então, venham conhecer o MVC, venham trabalhar também, fazer serviço voluntário na Somar. Vocês não sabem o prazer que vai ser. É verdade. E como Deus nos dá graças também por conta disso, né? Verdade. Muito então, obrigada. sejam bem-vindos. Obrigada, Andréia. Obrigada a você. Né? Obrigada. Obrigada a você que participou conosco nessa noite. Realmente é uma alegria para nós poder chegar até a sua família, chegar até a sua casa e cada vez mais possamos estar atentos a essa voz do Espírito que vai soprando na nossa vida, no nosso coração e quer realmente conduzir a nossa vida para podermos realizar esse belo plano da salvação, esse belo plano de Deus também na nossa vida e através de nós, na vida de tantas pessoas. Deus abençoe, uma santa semana aí para cada um de nós e que possamos nos encontrar até o próximo programa. Até lá. Bom, primeiro, só por ser a primeira visita no Brasil, a primeira visita na América Latina, então é uma nova experiência. E não é só uma visita aqui em Petrópolis, como foi em 2013, pela do JMJ. Então eu estava bem animado por vir, por ser algo bem diferente da nossa vida na Inglaterra. Estava animado por ver o projeto em que nós trabalhamos, né? Em que nós conseguimos um time de peregrinos, trabalhadores e ver as famílias e aprender um pouco mais da fé no Brasil. A importância da vocação de cada pessoa batizada. Na Inglaterra, as pessoas pensam que o trabalho de santidade pertence ao padre e não às pessoas. E aqui, especialmente com o trabalho no movimento de vida cristã, com o centro pastoral em Petrópolis, e a comunidade, nós vemos a vocação de todos os leigos, de todas as pessoas batizadas, compartilhando a alegria da palavra em todos os seus trabalhos e para todas as pessoas. Gostaria de dizer que esses dias foram um presente para nós. Nós tivemos o privilégio de ser parte dessa fé e desse trabalho dessa comunidade nesse país. Então eu dou minha bênção, minhas orações e minhas boas intenções para todas as pessoas que estão nos assistindo e que elas possam também ser abençoadas no seu trabalho em todos os lugares que vão.
Eu acho que é sempre difícil deixar sua família em casa, mas nós estamos bem dedicados e apaixonados pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que eu sou muito sortuda por minha família poder responder e suportar esse projeto. Então, todos eles, o meu esposo, na verdade, ele está muito feliz de cuidar de nós dois garotos, enquanto nós estamos aqui na nossa primeira missão no Brasil. Eu levo para casa do Brasil o amor da incrível comunidade, das grandes amizades que nós fizemos, os sorrisos e o entusiasmo das famílias que vivem e trabalham aqui no meio da serra. Essa oportunidade que nós tivemos de trabalhar do lado deles em projetos incríveis, como a criação desse jardim, da Nossa Senhora da Reconciliação. E isso está sendo uma ótima oportunidade também para que nós ensinemos inglês em circunstâncias em quais as pessoas não sabem inglês e que nos abriram nossos olhos para uma grande oportunidade de ensiná-los e também uma grande liberdade também em esperanças, em trabalhos, em que nós possamos também dar o nosso 100% para todas as pessoas conseguirem tudo o que elas quiserem. Então, também tudo o que a gente dá, quanto mais a gente dá, mais nós recebemos. Então, essa experiência tem sido muito boa, esse cansaço tem sido muito bom e isso é muito o que nós esperamos mesmo.